A paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos de todo o Brasil, capítulo 4 do livro de Esther, versículo 14 diz: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes ao reino. Ora, esse versículo bíblico marca um período da história em que o Deus Todo-Poderoso concedeu grande livramento ao povo judeu. Assuero, rei da Pérsia, tem como rainha Vasti, e um dia ele resolve fazer um grande banquete para que você entenda melhor o que eu quero trazer ao seu coração. E ele chama os seus grandes, os poderosos, as pessoas de seu reino para estar na sua festa. E em determinado momento do banquete, estando já ele bem alegre pelo vinho, ele diz que tragam Vasti, a rainha, para que pudesse exibir a grandeza de sua beleza diante dos seus grandes. Todavia, Vasti resolve não comparecer. Ela desobedece à ordem do rei, que fica muito contrariado. Passado alguns dias, ele é aconselhado a convocar as moças do reino, das províncias, para que comparecessem diante dele e alguma pudesse lhe agradar. As moças são selecionadas. Dentre elas, vem também uma moça chamada Radassa, prima legítima de Mordecai ou Mardoqueu, que vem ser uma figura marcante nessa história. Tendo seus pais falecido, Mardoqueu então cria Radassa como sua própria filha, e ela é levada também diante de Assuero, alguém que entende, que tem sensibilidade, discernimento, já está sentindo que Deus está fazendo alguma coisa. As moças comparecem diante do rei, mas qual é que enche os seus olhos? Qual é que toca o seu coração? A palavra de Deus diz que ele se enche de amor por Radassa e lhe oferece a coroa para que se tornasse rainha no lugar de Vasti. Deus está agindo. Nesse período, acontece que um determinado cidadão do reino, que se tornou grande ao lado do rei Assuero, chamado Amã, ele recebe honrarias e o rei permite que as pessoas do reino se curvem diante dele. Mas Mordecai, o primo pai de Radassa, que agora é rainha, ele fica na porta do palácio todo o tempo ali, com veste simples, mas ele não se curva diante de Mordecai quando este passa, porque para o povo judeu é pecado se curvar diante de qualquer um que não seja o Deus Todo-Poderoso. Com isso, Amã vai criando um ódio terrível de Mordecai, porque todas as vezes que passa ali, não se curva, não lhe oferece honraria. Você sabe que esse pessoal que gosta de muita honraria, se você não estiver se curvando diante deles, eles ficam endemoninhados contra você, ficam com raiva de você. Assim aconteceu com Amã contra Mordecai, e ele chegava em casa e falava do seu ódio contra aquele judeu. Logo ele é aconselhado que baixasse um decreto e buscasse que o rei sancionasse esse decreto com seu anel para matar todos os judeus que transitassem dentro do reino de Assuero. E assim ele o faz. O rei achou uma boa ideia, porque ele disse: esse povo anda no meio do teu povo, mas não cumpre as tuas leis, pois eles têm as suas próprias leis. Claro que nós obedecemos às leis do nosso país, irmão, o diabo é um mentiroso, só que temos também a lei de Deus, mas a lei de Deus não contraria a lei do país. A lei do país pode contrariar a lei de Deus, e se a lei de uma nação tentar nos obrigar a desobedecer a Deus, temos que obedecer àquele que é maior de todos, que é o Deus Todo-Poderoso, e assim o fazia Mordecai. E Mordecai convence o rei a sancionar aquele decreto, e por todas as províncias é passada a carta de que todo judeu vai morrer no dia que já estava determinado. Meu Deus do céu! Logo Mordecai procura fazer com que a notícia chegasse diante de Esther, e ela diz para Mordecai: eu não posso comparecer diante de Assuero, porque se ele não estender o cetro para mim, eu vou morrer. Não é tempo de eu comparecer diante dele. E Mordecai sabiamente diz: está te achando melhor do que nós? Só porque tu estás no reino? Quando a morte vier para os judeus, chegará para ti também e a casa do teu pai. Eu quero dizer a todos os meus queridos irmãos representantes do povo cristão, na Câmara Federal, no Senado ou em qualquer outro setor do governo, lembra-te que tu és cristão, lembra-te que tu serve a Deus, e por algum propósito Deus te colocou aí
não corra de sua responsabilidade espiritual. Logo a crente Esther, serva do Deus vivo, diz a Mordecai: convoque todos os judeus para orar e jejuar por mim, porque eu vou comparecer diante do rei. E assim ela o faz. E quando comparece, o rei estende o cetro para ela, ela se aproxima e o rei diz: o que tu queres, minha rainha? Peça o que quiseres, até metade do reino eu te dou. Ela disse: eu quero você e o Amã num banquete que oferecerei. E eles comparecem e Amã vai todo orgulhoso, achando-se, porque só ele e o rei foram convidados pela rainha. E quando ali chegam, a rainha conta a Assuero. Ele diz para ela: o que tu quer, minha rainha? Até metade do reino eu te dou. E ela humildemente diz: eu quero apenas a minha vida, ó majestade, e a vida do meu povo, porque já fomos vendidos e estamos correndo risco, até o dia da nossa morte já está marcada. E o rei Assuero diz: mas quem projetou tal coisa contra vocês? E ela diz: esse maldoso Amã que está aqui diante de ti, foi ele que programou tudo isso. O rei sai dali aborrecido, chateado, coração cheio de mágoa, e ele vai para o pátio do palácio. Enquanto isso, Amã se curva diante de Esther, pedindo misericórdia, e quando o rei volta do pátio, Amã está inclinado sobre o leito de sua rainha. O rei fica muito indignado e diz: já não basta o que fizestes, ainda queres forçar a minha rainha? E decreta a morte de Amã. Oh, meus irmãos, o guarda de Israel não dorme. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso que não dormita. Ele é o Deus Todo-Poderoso que não tosqueneja. Aleluia! E sabe como morreu Amã? Morreu na forca que preparou para Mordecai. Nesse momento, o mundo corre um grande perigo, pois pessoas tramam a morte de muita gente das nações, e muitos já morreram, inclusive. Mas o Deus Todo-Poderoso não está dormindo, ele está atento, e em particular contra o povo brasileiro, ciladas estão sendo tramadas, laços de morte. Outro dia, aquele condenado pela justiça, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava dizendo: está vendo como nós precisamos de um Estado forte para cuidar do povo? Você sabe o que significa Estado forte? Significa Estado dominador, aonde o povo se torna meros escravos na mão do governo, que é poderoso, que é dominador, e o povo torna-se completamente dominado, assim como é na Venezuela, como é em Cuba, como é na China e em vários países comunistas. A forca está preparada. Agora, quem será enforcado nela é que Deus vai determinar. O Deus de Israel não dorme, o guarda de Israel não dormita. Deus tem livramento para o povo brasileiro. Você crê nisso, meu santo? Você crê nisso, minha santa? Deus tem livramento para o povo brasileiro, mas o livramento não vem se a gente ficar dormindo muito. O livramento não vem se a gente ficar cruzando os braços ou os nossos representantes se achando e só desfrutando de suas posições. O livramento virá quando nós jejuarmos e orarmos, como Esther convocou o povo judeu para orar e para jejuar, e todos se comprometeram com o jejum e com a oração. Assim também nós, se nos comprometermos com a fé, sabendo que Deus não dorme, sabendo que Deus dá um jeito. Ele colocou Esther no palácio, ele colocou também cristãos lá na Câmara Federal, no Senado, em setores do governo. Ele sabe trabalhar. Nós apenas precisamos jejuar e orar e cumprir com os nossos compromissos, e o socorro virá mais uma vez. Louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe. Esse é o meu canal no YouTube. Venha comigo, divulgue esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, porque eu estou comprometido em falar da parte de Deus uma palavra de poder para o seu coração como esta. Que o Senhor te abençoe, pois para tal tempo como este é que o Senhor nos levantou. Deus abençoe a todos.